A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, que bênção de Deus poder estar aqui com os irmãos em mais uma pré-aula para a Escola Bíblica Dominical. Hoje, irmãos, a lição de número 13, e é uma alegria muito grande poder compartilhar com os irmãos essa pré-aula da última lição desse primeiro trimestre do ano de 2022. Um momento, irmãos, para a gente avaliar o nosso trabalho na Escola Dominical. Tanto professores como alunos, né? Verificar, no caso dos professores, a frequência dos alunos, como saiu, como foi o andamento das aulas, não é isso? Como foi o desempenho, o aproveitamento dos alunos, e os alunos também avaliarem um pouco a sua frequência, a sua assiduidade, não é? Como está a nossa evangelização? Será que estamos aproveitando bem nossos professores, dando valor devido à escola dominical, compartilhando com os demais irmãos o grau de aprendizado, né, irmãos, que a escola dominical acrescenta na vida de todos nós. Mas vamos para a lição de número 13, uma bonita lição que tem por título A Leitura da Bíblia e a Educação Cristã. Eu, particularmente, sou tentado por esse assunto, não é? E estou muito feliz em poder comentá-lo nesse dia de hoje com os irmãos. Uma excelente lição, com certeza, e eu convido os irmãos a ficarmos juntos até o final dessa ministração, que eu tenho certeza que será para a glória do nosso Deus. Amados irmãos, o texto áureo para essa lição está na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 13, onde diz assim: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Né? O apóstolo Paulo ali passando uma importante recomendação ao pastor Timóteo. A verdade prática diz assim: a leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. A leitura bíblica em classe para essa lição está na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 ao 16, onde diz assim: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te e a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti como aos que te ouvem. Glória a Deus por isso. Que leitura maravilhosa, que chamamento maravilhoso a todos nós, essa abençoada lição. Os objetivos, queridos, dessa lição é frisar, né, que o crente precisa estudar a Bíblia até a volta de Cristo, né, um objetivo muito reflexivo a todos nós, precisa estudar a Bíblia até a volta de Cristo, ou seja, não pode parar de estudar. Evidenciar que a busca do Espírito Santo é primordial para a compreensão correta das Sagradas Escrituras
e enfatizar a importância da escola dominical para todo cristão e explicar que a leitura bíblica deve ser uma disciplina diária na vida do crente. A motivação para essa lição, ou seja, ao término dessa lição, nós temos que ter conscientemente, né, em nossa vida, acrescentado em todos nós, que Deus se revela gloriosamente através da sua palavra. Né, e que quem deseja conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, precisa estudar a Bíblia e buscar o Espírito Santo que a inspirou, pois sem ele o conhecimento é vão. Então, ao término da aula, nós temos que ter essas coisas bem fixadas, não é, na nossa mente de cada um de nós. Queridos, agora, de fato, entrando na lição, na ministração da lição, dessa excelente lição, então eu posso começar falando para os irmãos que a finalidade da educação cristã, é a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter do cristão, tá certo? Então, a educação cristã, ela tem finalidade, tem objetivo. E o objetivo é formar espiritualmente o cristão e desenvolver o seu caráter. Agora, a nossa igreja, tradicionalmente, ela oferece oportunidades de crescimento espiritual. E, dentre essas oportunidades, a escola bíblica dominical, tá certo? É uma das maiores agências educadoras do mundo. E nesse contexto de educação cristã, em termos locais, nós temos que valorizar a escola bíblica dominical. Tá certo, irmãos? É a escola base, é a base de tudo. Todo cristão precisa frequentar a escola bíblica dominical. Então, ainda acerca da educação cristã, a fonte para o ensino, não é, na igreja, em todas as oportunidades que a igreja oferece para o crescimento espiritual dos seus membros, a fonte de ensino não pode ser outra senão a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, irmãos, é a autoridade suprema, não é, de fé e prática para todo aquele que confessa Cristo como Senhor e Salvador. Nós não acreditamos em nenhuma outra fonte alternativa, tá certo? À Bíblia Sagrada. A Bíblia é a nossa maior autoridade no que diz respeito à nossa fé em Cristo Jesus. Então, a leitura, nesse sentido, a leitura e o estudo das Escrituras, elas servem de base para o conteúdo, não é, programático a ser observado, tanto quando o assunto é escola dominical, quando o assunto é os nossos cultos, ou a nossa vida diária. Tá certo? Então, a leitura e o estudo sistemático, né, das Escrituras Sagradas, elas devem ser observadas, né, com certeza, em todas as oportunidades que a igreja oferece para o crescimento espiritual do aluno, no caso, a escola dominical, cultos de ensino, os cultos da família, todo e qualquer encontro da igreja e também fora da igreja no nosso dia a dia. É comum, irmãos, hoje em dia, nós encontrarmos frases de efeito, não é? E as pessoas usam muito frases de efeito como se tivessem alguma autoridade espiritual sobre a vida delas. Isso é um perigo. Cuidado com pensamentos que são compartilhados, principalmente através das redes sociais virtuais, como se fossem verdades bíblicas. Nada substitui a palavra de Deus. Então, nessa lição, eu quero mostrar aos irmãos a importância da leitura da Bíblia Sagrada para a vida de um cristão, tá certo? Também eu quero fazer algumas considerações, né, sobre a educação cristã e os seus fundamentos à luz da Bíblia Sagrada e também elencar os principais resultados da prática da palavra de Deus na vida de um salvo, na vida de um cristão, né? Tem efeitos, pastor? Tem efeitos e como tem, tá certo? Resultados práticos.
Então, para começar esse grande comentário, a Bíblia é o livro-texto da Escola Bíblica Dominical. Então, irmãos, semana passada, e está disponível no YouTube um vídeo que eu ministrei na minha igreja, nos cultos de doutrina, em um dos cursos de doutrina, eu estou comentando atualmente sobre o credo oficial das Assembleias de Deus. E eu comentei sobre os membros da igreja. E eu falei para os irmãos, aliás, quando eu falei sobre as missões da igreja, eu disse, irmãos, a principal missão da igreja é glorificar o nome do Senhor. Agora, como que a igreja glorifica o nome do Senhor? A igreja glorifica o nome do Senhor quando o nome do Senhor é adorado. A igreja glorifica o nome do Senhor quando o nome do Senhor é proclamado, no caso da evangelização. A igreja glorifica o nome do Senhor quando o nome do Senhor é edificado, quando a vida dos crentes, dos membros da igreja é edificada. Também através da obra social, não é? A igreja adora o Senhor quando ela pratica a obra social. Mas voltando na edificação dos membros, a igreja ela tem que promover oportunidades de crescimento espiritual. Aí entra no contexto o discipulado, não é? Os cultos, a prática do ensino, não é? Da Bíblia Sagrada no discipulado, nos cultos de doutrina, tá certo? Na escola bíblica dominical e em toda e qualquer oportunidade, nas palestras, seminários, né? Nos congressos, onde a palavra de Deus deve ser prioridade para ser ensinada. No caso da escola bíblica dominical, a escola dominical, por excelência, ela é bíblica, tá certo? Por excelência, ela deve priorizar o ensino bíblico. As revistas que nós utilizamos na escola bíblica dominical, por exemplo, a revista desse trimestre, está aqui comigo, ó, né? Supremacia das Escrituras Sagradas, estou com ela aqui comigo, é a minha referência, lógico, para ministrar aqui para os irmãos. A Bíblia, as revistas que integram o currículo da Escola Bíblica Dominical, elas são lições bíblicas, ou seja, elas têm que ser extraídas da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela tem que ser o livro base, no caso da Escola Bíblica Dominical. Ela tem que ser o livro base para todo o processo de ensino e aprendizagem da Escola Bíblica Dominical. Nós não podemos aceitar qualquer outra fonte que não seja a Bíblia Sagrada. Lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 5, versículo de número 39, está escrito assim, João 5,39 diz, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, na escola bíblica dominical, a Bíblia, as Escrituras é o texto base para todo o processo de ensino-aprendizado. O currículo da escola bíblica dominical, ele tem que preservar a autoridade suprema da palavra de Deus como única regra infalível de fé e prática para a nossa vida, tá certo? Então, em vista disso, né, tomando como base isso, as doutrinas bíblicas reproduzidas no material didático, ou seja, na escola dominical, elas têm que servir como padrão para o viver diário e a formação do caráter cristão. Daqui a pouco eu vou falar para os irmãos a importância da Bíblia Sagrada no nosso dia a dia, da leitura diária da Bíblia Sagrada. Ou seja, o assunto dessa lição tem que trazer algo que contribua para a formação do nosso viver diário e do nosso caráter. Tem que influenciar na nossa caminhada e nas nossas decisões, na maneira como nós reagimos aos sentimentos. Então, o conteúdo das lições tem que expressar, não é, irmãos, o que nós professamos. Por exemplo, eu sou crente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Como que eu vou ministrar na escola dominical? A escola dominical é uma escola de nível
básico e fundamental, não é? Eu estou falando da Bíblia Sagrada, daqui a pouco eu tenho que ensinar os irmãos como manusear a Bíblia Sagrada. Então, os irmãos têm que sair com essa consciência da escola dominical, com um plano de leitura diário da Bíblia Sagrada em mãos. É o básico, né, irmãos? É o fundamento. Então, eu não posso ensinar uma doutrina de outra igreja. Lógico, eu vou ensinar a Bíblia Sagrada. Mas quando eu tocar em algum ponto doutrinário, eu vou priorizar como o ponto de vista da minha igreja, que é a Assembleia de Deus. Né? E a finalidade disso, a nossa igreja, o currículo de lição, ele é um currículo nacional. E ele tem por finalidade, uma das finalidades, é contribuir para manter a unidade doutrinária da igreja, né? E vacinar a igreja contra heresias. Daqui a pouco eu vou falar para os irmãos também das lutas que a gente passa por incentivar os irmãos a fazerem a leitura bíblica diária da escola dominical. Também sobre a prática pedagógica. No caso da escola dominical, é muito importante observar a metodologia, bem como o objetivo a ser alcançado em cada lição. Não é, irmãos? Em cada lição nós temos objetivos. No primeiro ponto da lição, por exemplo, o aluno tem que saber os livros históricos da Bíblia Sagrada. Então, a escola dominical vai alcançar seu objetivo se eu ministrar a lição de maneira que meus alunos eles atinjam o objetivo proposto para o currículo de lição. Então, tem que observar o objetivo a ser alcançado e como a Bíblia é a base da escola dominical, todo quanto objetivo todos os objetivos da escola dominical, eles têm indispensavelmente que estarem pautados na Bíblia Sagrada e ter um texto bíblico como referencial, não é, para a prática do ensino. Então, nesse sentido, irmãos, o ensino ele não deve ser limitado. O ensino da escola dominical não é um show de conhecimento, de transferência de conhecimento, mas é um estudo das verdades reveladas, né? Que devem instruir, expor, corrigir o erro, né? A fim de produzir a verdadeira transformação na velha natureza humana. A escola dominical ela tem que trabalhar o caráter, tem que trabalhar a mudança de comportamento. Não é? 2 Timóteo 3:16 é um texto conhecido de todos nós, bem conhecido de todos nós, que diz assim, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, não é? Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ou seja, quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, naturalmente, nós somos ensinados, nós somos corrigidos, nós somos advertidos, não é? Então, a escola dominical, ela vai cumprir o papel educacional quando quando for perceptível a mudança nos alunos, não é? E quando a mudança dos alunos começarem a testificar que realmente os alunos da escola dominical nasceram de novo e tiveram uma evolução, não é? No sentido espiritual. 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo de número 10 ao versículo de número 12, diz assim, 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo de número 12. Vai dizer assim, não erreis, né? 6, do 10 ao 12. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mais haveis sido santificado, mais haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ou seja, a escola bíblica dominical, ela precisa despertar na gente esse sentimento de transformação. Por exemplo, você não faz mais parte daquele grupo que não vai para o céu. Você agora faz parte de um grupo selecionado, instruído por Deus, não é? Que está no processo da santificação
E aquilo vai gerar as pessoas serão ensinadas de acordo com as escrituras, e aquilo ali vai gerar dentro dela, através da atuação do Espírito Santo, o sentimento de verdadeiramente ter nascido de novo. Também a escola bíblica dominical, ela acrescenta o padrão ético-moral, né, da nossa vida cristã. A Bíblia, irmãos, é a principal fundamentação para a ética e a moral cristã, tá certo? É a Bíblia Sagrada, nossa regra de fé e prática, inclusive no que diz respeito ao nosso comportamento e às nossas decisões. Então, o texto bíblico, ele é inspirado por Deus, isso a gente já sabe desde a primeira lição. Como ele é inspirado por Deus, ele permanece inalterado. Quem é, irmãos, que tem autoridade para mudar aquilo que Deus revelou? Quem é que tem autoridade para alterar ou para anular aquilo que Deus alterou? Quando ele mesmo diz em sua palavra que ainda que apareça um anjo de luz anunciando outra coisa, seja um anátema. Então, os valores cristãos que estão na palavra de Deus, eles são permanentes. Por que eles são permanentes? A gente já sabe disso. Porque a fonte de autoridade, ou seja, quem deu esses valores cristãos que estão na Bíblia Sagrada, ele é imutável. Então, a palavra de Deus não pode ser relativizada, revogada ou ajustada aos interesses humanos, né? Então, no propósito de cumprir o seu papel de instituição educadora, a escola dominical também atua como multiplicadora dos princípios éticos e dos valores morais da fé cristã, né? E a igreja precisa zelar pelo ensino sólido das lições bíblicas que são propostas, não é? A igreja zela e não é influenciada pelo erro, mas a igreja ela deve lutar, né, irmãos, para estabelecer o padrão moral e ético a ser observado pelos cristãos. Lembrando que a Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e prática. Agora, a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia Sagrada. O que é educação? Vou falar um pouco sobre a educação cristã. Agora, começando ali, o que é educação? Educação, queridos, a palavra procede do vocábulo latino educatione, né? A palavra educação significa, etimologicamente, extrair, né? Algo que é extrair alguma coisa. Em termos pedagógicos, segundo o pastor Claudionor de Andrade, educar pressupõe o desenvolvimento pleno das faculdades físicas, intelectuais, morais e espirituais do ser humano, implicando mudanças de comportamento no educando em virtude da educação recebida. Então, toda e qualquer aprendizado educacional, toda e qualquer iniciativa, toda e qualquer investida educacional na nossa vida, ela tem que trazer por consequência a mudança no comportamento da pessoa. E é bíblico, a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, a partir do momento, eu tenho pessoas na minha classe de discipulado que disseram, pastor, a partir do momento que eu comecei a estudar a Bíblia Sagrada, a minha vida mudou completamente. Tudo que eu tentei deixar de outras maneiras, através de outras metodologias seculares, não tiveram sucesso. E só foram plenas a partir do momento que eu comecei a estudar a Bíblia Sagrada, aprender a Bíblia Sagrada, né? Então, a educação, no geral, ela pressupõe isso. O desenvolvimento das faculdades físicas, intelectuais, morais e espirituais, que implicam em mudança de comportamento na vida do educando, em virtude da educação ou da investida educacional que ele recebeu. A educação cristã, especificamente, né, do latim educare, significa literalmente guiar, instruir, conduzir para fora. Então, no texto do Novo Testamento, destaca-se a palavra grega paideia, no sentido de instrução. Né? Se pegarmos o dicionário Wycliffe, ele assegura que, quando aplicada às crianças, a palavra tem sentido de treinamento e correção.
No caso dos adultos, se refere ao que desenvolve a alma, corrigindo erros e controlando as paixões. O que é a alma, irmãos? Lembrando aí de todas as aulas, praticamente, onde eu friso, a alma é a sede das emoções e dos sentimentos. É a parte do ser humano que é tentada pelo pecado, é a alma, né? Então, no caso dos adultos, a educação se refere ao que desenvolve a alma, corrigindo erros e controlando as paixões, né? Ou seja, trabalhando diretamente nos nossos sentimentos e emoções a fim de corrigir o nosso caráter. Então, em virtude disso, só ali reforçando aos irmãos, a educação cristã se fundamenta na revelação divina, ou seja, o livro-texto é a Bíblia. Irmãos, é assim, ó, a Bíblia Sagrada, ela supera todo e qualquer ensinamento. Eu sou um estudioso, sou um homem que dedico a minha vida desde muito cedo à pesquisa, né? A pesquisa mesmo, não é a internet, é a pesquisa. A internet é um meio de pesquisa, mas não é o meio definitivo. Existem meios mais precisos, né? Respeito os pais da igreja, aquelas pessoas que viveram coisas que a gente não viveu, que têm autoridade para falar de assuntos que a gente não tem. Porém, nada substitui a Bíblia Sagrada. A fundamentação da educação cristã não é o que o mais sábio dos homens falou, é o que Jesus disse por meio das Escrituras Sagradas, tá certo? E a ocupação da Bíblia Sagrada é o ensino sistemático e contínuo, aliás, a ocupação da educação cristã, me perdoe, é o ensino sistemático e contínuo das doutrinas da Bíblia Sagrada, não é? Talvez os autores de renome, que eu respeito todos eles, nos ajudem na interpretação, no esclarecimento de alguns pontos da doutrina bíblica. Agora, a base é a Bíblia Sagrada. A educação cristã, queridos, é o ensino dado especificamente à luz da Bíblia, que transmite a todos nós o quê? Princípios divinos e valores morais e espirituais, que tem como referência a pessoa de Cristo, não é? Assim como a Bíblia é a maior autoridade, o nosso referencial é Cristo. Então, o ensino cristão está fundamentado no conhecimento de Deus e em sua palavra, de onde procede toda a fonte da verdadeira aprendizagem cristã, ensino e conhecimento. Então, ó, nós não cremos, né, irmãos, no que disse fulano de tal, nós cremos no que Jesus falou. Fulano de tal vai nos ajudar na interpretação, tá certo? Mas a maior autoridade chama-se Jesus Cristo e o referencial é a sua palavra, conforme está escrito na Bíblia Sagrada. Aqui, a base da educação cristã, como eu já estou falando aos irmãos, é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus como a ferramenta adequada para produzir mudança de vida é a fonte não só de conteúdo, mas ela também é a fonte de toda filosofia, né, irmãos? De toda sabedoria, digamos assim, do ensino da educação cristã. O apóstolo Paulo, quando escreve ao pastor Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15, ele diz assim: tu, porém, permanece naquilo em que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de quem o tens aprendido e que, desde a tua meninice, sabe as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, ele mostra tanto a suficiência das Escrituras, como os seus propósitos para a vida cristã. No versículo seguinte, é onde ele diz: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa, não é? Para uma série de coisas, para ensinar, para corrigir, para redarguir e tal. Então, irmãos, a palavra de Deus, não só fonte de conteúdo, mas também de sabedoria, tá certo? Para o ensino da educação cristã de qualidade. Hoje eu li, né? Por sinal, todos os dias eu acabo lendo comentários e coisas aí, e alguém postou na internet uma coisa que me deixou triste, não é, irmãos?
deixe de ir à igreja para dar atenção, deixe de ir para a igreja. E eu digo, meu Deus do céu, que povo, que conhecimento é esse desse povo? Né, irmãos? Por que ninguém abre mão da novela para ir para a igreja? Para ir dar atenção à família, aliás? Não é? Ninguém diz assim, deixe de assistir o Big Brother para ir dar atenção à família. Ninguém diz isso. Deixe de ficar, não é, fazendo besteira. Diminua o tempo do ciclismo para levar a sua família à presença de Deus. Sente com sua família e faça a leitura anual da Bíblia. Isso não tem na mídia. Só tem o quê? Deixe de ir à igreja, deixe de ajudar o pastor, deixe de cantar no conjunto. É uma guerra espiritual contra a obra de Deus. Então, irmãos, tenham cuidado nisso, porque a Bíblia ela é tanto fonte de conteúdo como também de sabedoria. Né? A própria Bíblia se explica. Aí o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz, desde a tua meninice sabe as sagradas letras. Não é qualquer letra, são as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação. Ou seja, a filosofia, não é, da educação cristã, ou seja, a sabedoria da educação cristã, está na própria Bíblia. Então, a gente tem que saber interpretar a Bíblia baseado nela também. Né, irmão? Isso é muito interessante e muito reflexivo a todos nós. E quais são os objetivos da educação cristã? Deus confiou à igreja, irmãos, a tarefa da grande comissão. Não é? O que é a grande comissão? É a ordenação proclamadora de um mandamento educacional. Por exemplo, Jesus, quando falou lá em Mateus 28, 19, ele diz, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí diz, ensinando-as a guardar todas as coisas conforme eu vos tenho mandado. Então, você observa que o termo ensinar, em algumas versões, fazer discípulo de todas as nações, mas ensinando-as a guardar todas as coisas. Então, é responsabilidade dos discípulos de Jesus Cristo evangelizar todas as nações e ensinar todas as nações. Não é ensinar todas as coisas assim, tudo bem, vamos incluir no currículo da escola dominical educação sexual. Não, se for à luz da Bíblia, até vai. Mas é ensinando a guardar todas as coisas conforme eu vos tenho mandado. Né? Ou seja, são os ensinamentos de Jesus. E não, queridos, coisas do mundo secular. Não é? São os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Tudo bem, eu falei sexualidade. Vamos lá, vamos estudar sexualidade com os jovens à luz da Bíblia. Né? Vamos estudar carnaval à luz da Bíblia. Pronto. Vamos para tratar acerca da Bíblia Sagrada. Ganhar pessoas para Jesus e ensinar a Bíblia Sagrada para elas. Então, nesse sentido, em se tratando da escola bíblica dominical, ela desempenha com excelência o papel de agência educadora. Por quê? A escola dominical evangeliza enquanto ensina, atendendo os dois lados da ordem de Jesus. A escola dominical precisa, né, irmãos, evangelizar enquanto ensina. Fiquei feliz, né? Já aconteceu na minha igreja há poucos dias. Eu estava ensinando na terça-feira, no culto de doutrina, e quando acabou o ensino ali sobre a igreja, falando, corrigindo, tal, chamando a atenção dos irmãos para a Bíblia Sagrada, irmão, está escrito, tem que ser assim, tal. No final, fiz o convite, veio uma família toda para Jesus. E tão firmes na igreja. Fiquei feliz, irmão. Isso aí é a grande prova que o ensino da palavra de Deus liberta. Então, na compreensão do saudoso pastor Antônio Gilberto, ele diz que os três principais objetivos da educação cristã são, primeiro, ganhar almas para Jesus, não é? Segundo, desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão. E terceiro, treinar o cristão para o serviço do mestre. Então, são aí os três pilares, os três principais objetivos da educação cristã, segundo o nosso saudoso pastor Antônio Gilberto. Também, querido, a capacitação dos alunos. Capacitar significa o quê? Tornar capaz, preparar, qualificar. Então, na educação cristã, o processo de desenvolvimento do caráter e habilitação do cristão, não é?
para servir o reino de Deus acontece por meio do estudo detalhado, não é, da Bíblia Sagrada. Dessa maneira, os nossos alunos, eles são formados não apenas como leitores do texto, mas também qualificados para o exame minucioso das Escrituras. É importante ler a Bíblia e incentivar e ensinar os alunos a aplicar. Lembra que eu falei que a Bíblia Sagrada é a fonte de conteúdo, mas também de filosofia para o ensino cristão. Então, essa meta, essa de ensinar o aluno a ler e a também fazer um exame mais qualificado, mais minucioso, ou seja, saber interpretar, ela pode ser atingida por meio da leitura diária da Bíblia Sagrada. Salmo 1, verso 1 e 2, não é? Uma leitura clássica da Bíblia, a introdução ao livro dos Salmos. Todos nós sabemos de cor, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, através de uma leitura diária das Escrituras sobre a iluminação do Espírito Santo e da aplicação dos princípios hermenêuticos, né, tais como regras gramaticais e o contexto histórico e literário, nós vamos atingir, não é, a qualificação correta dos alunos em relação ao trato com a palavra de Deus. Agora, irmãos, uma coisa boa que eu gosto de falar, né? É preciso ler a Bíblia diariamente. Aqui eu faço aquela pergunta pastoral, né, irmãos, que eu faço todos os cultos quase. Você já leu a sua Bíblia hoje? Não é, irmão? Você já leu a sua Bíblia hoje? Olha só, irmãos, no Antigo Testamento, como isso funcionava? Vamos primeiro para as Escrituras. À luz do Antigo Testamento, nós encontramos o quê? De forma corriqueira, exortações, não é? Para que se priorizasse a leitura e meditação das Escrituras Sagradas. Então, quanto aos deveres do rei de Israel, Moisés destacou em relação ao livro da lei, lá em Deuteronômio 17, 19, quando ele diz: e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida. Falando a Josué, Deus, o próprio Deus, enfatizou, né, irmãos, que a meditação da sua palavra deveria ser constante. Quando ele diz assim: Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, dia e noite, dia e noite. Né, irmão? Coisa bonita. O que o sucessor de Moisés não fez apenas de modo pessoal, mas Josué também transmitiu ao povo. Quer ver, ó? Josué capítulo 8, deixa eu achar aqui, Josué capítulo de número 8, os versículos, é o versículo 34 e 35, diz assim, ó. Olha só. E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel e das mulheres e dos meninos e dos estrangeiros que andavam no meio deles. Então você observa que Josué cumpriu o mandamento de Deus de ler a palavra todos os dias e ele foi além, ele propagou isso para todo o povo, transmitiu a todo o povo. O salmista, né, irmãos, lá, acabei de falar para os irmãos lá no Salmo 1, ele diz que a meditação diária é decorrente do prazer que se nutre em relação à palavra de Deus. Quando ele diz, antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Como também parte de uma decisão resoluta. No Salmo 119, 15, diz, em todos os preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Né? No período pós o cativeiro, irmãos, foi de extrema importância o comprometimento do sacerdote Esdras quanto à leitura e meditação das Escrituras, né, para a sua preparação espiritual, como para o ensino público necessário para a restauração de Jerusalém. Né, irmãos? Então, isso aí mostra
que o Antigo Testamento está repleto de recomendações de que a Bíblia Sagrada ela deveria ser lida diariamente. Não é uma invenção nossa. No Novo Testamento, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ele deixa bem claro sobre a importância da leitura das Escrituras para a vida devocional. Quando ele diz assim, ele falando a Timóteo, 1 Timóteo 4,3, ele diz, persiste em ler, exortar e ensinar. Não é? Como também, irmãos, para melhor servir na igreja. Quando ele diz assim, para que o teu aproveitamento seja manifesto em todos. Então, é o que Paulo recomendou que fosse feito nas igrejas, em relação também às suas epístolas, como, por exemplo, aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 5:27. Pelo Senhor vos conjuro que essa epístola seja lida a todos os santos irmãos, né? Como aquele a que ele escreveu aos Colossenses, também aos Colossenses 14:16. E quando essa epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, não é? Lede a vós também. Então, essa é a bem-aventurança descrita lá no livro do Apocalipse. Em Apocalipse 1:3, quando diz, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Se a gente for, e alguém pode dizer assim, Jesus, o que Jesus falou sobre o assunto? Jesus, ele falou da importância do conhecimento da palavra de Deus. Por exemplo, ele chega a dizer, para que se cumprisse o que de mim estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos, deixando bem claro, né, irmãos, que a fonte de tudo é a Bíblia Sagrada. São as Sagradas Escrituras e nós não podemos abrir mão disso. Então, a leitura e a disciplina. Uma coisa interessante, irmão, disciplina não tem, aliás, tem relação com, me perdoe, disciplina tem relação com castigo e punição, mas também significa ordem e obediência a regras. Isso é importante, porque as pessoas têm, hoje em dia, eu certa vez eu ouvi até um servo de Deus dizendo assim, irmãos, chega de obedecermos mandamentos. Eu digo, meu Deus do céu, qual é a Bíblia que esse homem está lendo? Porque a Bíblia é um livro de mandamentos, não é? Então, disciplina também significa ordem e obediência à regra. O contrário do que as pessoas pensam, a obediência às regras liberta, ela não aprisiona. Pegue em qualquer sentido da sua vida. Por exemplo, o trânsito. O que acontece quando você é imprudente no trânsito? Paga a multa, corre o risco de acidentar alguém, de matar alguém, não é? Não vai dormir em paz, porque mexeu no bolso, mexeu com a consciência. Agora, quando você é obediente às regras, não é? A probabilidade que você cometa um acidente é mínima, não é? Você vai dormir em paz, porque você obedece às regras, você não vai receber multa para pagar. Se receber, facilmente você vai aplicar uma defesa e vai ser liberado de pagar aquela multa. Porque você é uma pessoa que obedece às ordens, às regras. Então, isso é uma coisa da vida cristã. A disciplina tem relação com castigo e punição, mas também significa ordem e obediência a regras. Então, o termo discípulo está relacionado com disciplina. Por isso, todo autêntico discípulo é disciplinado. Então, em termos gerais, o zelo espiritual de um discípulo repousa na prática das disciplinas cristãs. E dentre as disciplinas cristãs, nós temos o quê? A oração, a leitura da Bíblia Sagrada e o jejum. Então, a disciplina não é o meio para a gente salvar, mas por meio da disciplina é que nós conhecemos a perfeita vontade de Deus. Então, a disciplina cristã requer o quê, irmãos? Regularidade, prioridade na busca da santificação. Por exemplo, a leitura bíblica deve ser diária. Já tem alguns anos que eu trabalho incentivando os irmãos à prática da leitura diária, através desse cartãozinho aqui. Os irmãos vão fazendo a leitura diária, em média 3 capítulos por dia, né? Tem alguns dias do ano
Quando são livros menores, contextos menores, a gente colocou 4 capítulos, tal. Mas, enfim, todo ano é uma luta, uma luta. Por quê? Surgem pessoas, tem pessoas que têm 40 anos de crente, carrega a Bíblia todo dia para a igreja, todo dia leva a Bíblia para a igreja, tá durante 40 anos, mas nunca se sentou para ler a Bíblia toda. Quando a gente começa a incentivar a fazer a leitura toda, aí começam a surgir pessoas inteligentes, não é? Dizer assim, não, eu tenho a minha metodologia, eu vou seguir, não vou seguir a metodologia do pastor, vou seguir a metodologia de fulano de tal, do anjo, arcanjo que desceu do céu. E nessa brincadeira, passa anos e anos e não faz a leitura bíblica. A minha esposa, Thaisa, ela disse assim, Mário, eu encontrei uma irmã em determinado lugar, e essa irmã disse a mim, irmã Thaisa, tem 2 anos que eu faço a leitura anual com vocês. Durante 2 anos, eu consegui ler a minha Bíblia no primeiro ano, a Bíblia toda, e segundo ano também li a Bíblia toda. Agora eu decidi fazer diferente, eu decidi ler me aprofundando nas Escrituras. Aí Thaisa, esperta e também muito inteligente, e olhou para a irmã e disse, a irmã está conseguindo fazer isso? Ela disse, não, parei em fevereiro. Ela disse, pois é, irmã, nós como crentes, faz parte da essência do crente ser disciplinado, não é? A disciplina está diretamente ligado com ser discípulo. Ser discípulo é ser disciplinado. Então, a gente precisa ter disciplina na hora da leitura da Bíblia Sagrada. Não é, irmãos? Na hora das práticas das disciplinas cristãs, que é a oração, a leitura da Bíblia e o jejum, nós temos que ser disciplinados. E eu proponho uma disciplina. Está aqui, a leitura anual, 3 capítulos em média por dia. Não é, irmãos? Um momento de oração. Todos os dias, 4 horas da manhã, eu estou orando com os irmãos da minha igreja. Acaba a oração, eu gravo um devocional e mando para todo mundo. Todos os dias tem 3 capítulos da Bíblia em média para serem lidos. Não é, irmãos? Isso é uma bênção de Deus na nossa vida. Então, a leitura tem que ser diária e tem que ser sistemática, tem que ter disciplina. E disciplina e regularidade. Não é, irmãos? Isso faz parte do processo da santificação. Daí fica um bando de bobo aí dizendo assim, me perdoe a expressão, mas é um bando de bobo, que fica dizendo assim, não se dedique tanto à igreja, não se dedique tanto à leitura da Bíblia, dê atenção, não sei o quê. São pessoas que não leem a Bíblia, não têm compromisso com Deus. E eu digo uma coisa, estão correndo risco. Porque quando Jesus voltar, como vão ficar essas pessoas? Não é, irmãos? Então, vamos abrir a nossa mente para isso tudo aqui. Em relação à leitura e ao aprendizado, o aprendizado é a parte intrínseca, não é, de um discípulo. Isso porque o discípulo, não é, ser discípulo significa literalmente ser aprendiz. Então, uma máxima pedagógica afirma que ler é aprender. Então, desse modo, por meio da leitura da Bíblia, aprendemos acerca de Deus e de seu plano de salvação. É assim, irmãos, deixa eu já falar aqui. Deixa eu terminar o tópico. Então, esse aprendizado que nós aprendemos por meio da leitura da Bíblia Sagrada torna o discípulo parecido com Cristo cada vez mais. Então, por isso, o aprendizado deve ultrapassar a teoria, tá certo? E ser aplicado na vida diária. O apóstolo Paulo repreende, em 2 Timóteo 3:7, os que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Tá certo? Então, por essa razão, o apóstolo Paulo adverte o pastor Timóteo a observar o aprendizado bíblico que o faria sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, o aprendizado bíblico é o que faria o pastor Timóteo sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Irmãos, é assim, em se tratando da leitura da Bíblia Sagrada, existem tipos de leitura que nós fazemos. Por exemplo, tem a leitura devocional. E ela é importante? Claro que é importante. Todos os dias fazer a leitura com regularidade. Todos os dias ler a Bíblia Sagrada. É assim, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio.
Sabe o que enche o coração? Os sentidos. Que você ouve, que você vê, que você cheira, que você come. Isso enche o coração. E aí a gente tem que tomar cuidado com o que nós estamos enchendo o nosso coração. Nós temos que encher o nosso coração da palavra de Deus. A leitura devocional diária, não é, irmãos, e constante, ela enche o nosso coração da palavra. Tá certo? Enche o nosso coração da palavra. Comece a ler a Bíblia. Quer ver? Eu vou fazer uma comparação que eu faço com os novos convertidos, quando estou ensinando no curso bíblico do discipulado para eles. Quando você passa numa banca de jornal e você lê a notícia, por exemplo, os combustíveis aumentaram 30% esse final de semana, não é? Devido à guerra lá do outro lado do mundo, não é? Entre país tal e país tal, aí os combustíveis aumentaram e isso repercutiu no preço de tudo, porque no Brasil tudo é transmitido, transportado, digamos assim, por meio de rodovias, de caminhões. Aumentou o preço do combustível, aumentou o frete, aumentou o preço de tudo. Me diga uma coisa, para você sair dizendo essa notícia, você precisa meditar nela? Você precisa saber grego, hebraico, inglês, espanhol? Não precisa. Você precisa ler a notícia. Leu a notícia e você sai dizendo o que você leu ali. Embora aumente ou diminua alguma palavra que é natural do ser humano, aí você sai falando o que você leu. A essência você fala. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, fazemos a leitura devocional, nós, irmãos, falamos, enchemos o nosso coração e da nossa boca vai sair o que está no nosso coração. Você já viu pessoas que não falam 10 palavras sem que 4, 5 sejam palavrões? Agora pegue a Bíblia. Eu já tive pastores que eu me emociono em lembrar deles. Me emociono todas as vezes que eu lembro deles. E líderes na igreja, não só pastores, semi-analfabetos. Agora, abria a boca para falar na igreja, de cada 10 palavras, 9 era da Bíblia Sagrada. Eram homens que não tinham profundidade, formação teológica, mas eram homens que tinham o quê, irmãos? Que tinham vida devocional. Eram homens que oravam, jejuavam e que liam a palavra de Deus regularmente, se alimentavam com a palavra de Deus. Então, além da leitura devocional, tem aquela leitura teológica, né? Tem aquela leitura investigativa, tem outros tipos de leitura. Eu estou dizendo da importância da leitura devocional. Novamente eu vou dizer, leia a sua Bíblia, tá certo? Então tá aqui, um dos aspectos da adoração é o culto devocional. Né? Não se refere ao culto público que nós prestamos a Deus no templo, nem o culto doméstico, mas aquele que é praticado de forma individual. Né, irmãos? Aqui inclui oração, louvor e leitura da Bíblia. Essa prática, essa atividade, ela fortalece a comunhão com Deus. O devocional é também, irmãos, a oportunidade para o estudo sistemático e indutivo das Escrituras. E por ação do Espírito Santo, abre o nosso entendimento. Então, o conhecimento bíblico ainda pode ser aprimorado por meio de pesquisas e periódicos, não é? Com a nossa declaração de fé, que expressa a ortodoxia pentecostal. Lembrando que nós, assembleanos, somos pentecostais clássicos, tá certo? Nós cremos no batismo no Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em outras línguas. Cremos, irmãos, na inspiração, como única e regra de fé e prática, a Bíblia Sagrada, não é? Cremos na inspiração da Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática da nossa fé. Nós somos crentes pentecostais clássicos, tá certo? Clássicos, né? E damos meio por isso. Eu conheço pessoas, um exemplo prático disso aqui, são pessoas que leem a Bíblia no trabalho, por exemplo, no intervalo do trabalho. Tem pessoas que leem, fazem metade da leitura diária de manhã, outra à noite, metade meio-dia à noite. Tem pessoas que só fazem no horário do almoço, no horário do lanche da tarde, do intervalo da tarde, ou antes de dormir. Enfim, irmãos, nesse momento há o devocional diário. Antes de ler a Bíblia, nós oramos, pedimos a abertura da nossa mente pelo Espírito Santo, não é? Para repreender toda e qualquer potestade que queira impedir que a gente tenha acesso
as escrituras sagradas naquele momento. Então, sabendo disso, eu posso falar mais um pouco sobre o papel da Bíblia na educação cristã. Preste atenção, irmãos. Sabendo da importância da Bíblia Sagrada para o nosso viver diário, não é? A educação ela sempre teve, não é, um papel relevante nas Escrituras. E a gente observa isso, por exemplo, no Antigo Testamento. Por toda a Bíblia, não é? A começar do Antigo Testamento, por toda a Bíblia, nós notamos o constante cuidado de Deus com a formação espiritual do seu povo. Então, antes mesmo que Israel entrasse na Terra Prometida, não é? Deus ele determinou lá no livro do Deuteronômio: ajunta ao povo, homens, mulheres e meninos, e teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus e tenham cuidado de fazer todas as palavras dessa lei. Né? O ensino naquele período era transmitido às pessoas de forma oral, não é? E passado de forma oral de geração a geração. Então, inculcar, segundo o dicionário Rosses, não é gravar, imprimir no espírito de alguém, repetir seguidamente, tá certo? Recomendar, apregoando as boas qualidades de apregoar, representando o processo de ensino e aprendizagem de Deus, que foi estabelecido por Deus para o seu povo. Na grande comissão, queridos, na grande comissão, como eu já disse aos irmãos, há uma relevância, não é, da educação cristã, que é enfatizada aqui e em todo o Novo Testamento. Então, o ensino, ele funciona como uma ferramenta para que a igreja cumpra a sua missão no que diz respeito à grande comissão. Por exemplo, Mateus 28, 19 e 20, eu já recitei para os irmãos, mas eu quero repetir, não é? Aqui nós temos por duas vezes o verbo ensinar sendo utilizado. Primeiro, no formato, no tempo imperativo, uma ordem. Segundo, no gerúndio, ou seja, uma ação contínua. Não é? Primeiro, uma ordem, vocês devem fazer. Segundo, uma ação contínua, fazendo. Então, nós temos, portanto, ide ensinai todas as nações, é a ordem. Mas na frente a gente diz, aí tem na Bíblia, ensinando-as a guardar, ou seja, está no gerúndio, não é? Então, o primeiro tempo ali implica na formação e moldagem do cristão à imagem de Cristo. O segundo tempo, segundo ensinando, abrange os fatores informativo, cognitivo, comunicativo das doutrinas, princípios e verdades eternas do Evangelho. Então, significa que a igreja, que a missão da igreja é urgente e ela é também inadiável, intransferível e não pode sofrer de continuidade. Ou seja, nós temos a missão de propagar o ensino da Bíblia Sagrada. Todos nós temos essa missão. Na igreja primitiva, o evangelista Lucas, quando escreve Atos dos Apóstolos, lá no versículo de número 42, ele registra que os crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos. E isso ocorria, né, irmãos, em virtude dos apóstolos levarem a sério a docência, ou seja, o ensino da vida cristã, o ensino das verdades bíblicas conforme eles ouviram pessoalmente de Jesus Cristo. Então, o que ocorre em todo o relato do livro dos Atos dos Apóstolos. Vamos aqui a alguns exemplos. O apóstolo Paulo, junto com Barnabé, em Antioquia, durante um ano ensinando a palavra. Atos 11, 26 diz: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O apóstolo Paulo, em Éfeso, ele passou um tempo ainda maior realizando essa tarefa. Não é? Ele diz assim, em Atos 20, 31, portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei dia e noite de admoestar, ou seja, de ensinar com lágrimas a cada um de vós.
e escrevendo também na cidade de Corinto, né, também lá na cidade de Corinto, em Atos 18:11, ele afirma, e ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando, entre eles, a palavra de Deus. Glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Eu estou emocionado, irmão, com essa lição, estou emocionadíssimo, porque, irmãos, pense numa coisa que arde no meu coração, é o ensino da Bíblia Sagrada. Então, as epístolas igualmente mostram, não é, o comprometimento dos servos de Deus com a educação cristã, mostrando, inclusive, a necessidade da continuação desse serviço. 2 Timóteo 2:2 diz, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis, para que sejam idôneos para também ensinarem os outros, não é? Então, você observa que a preocupação do apóstolo Paulo, não só com que Timóteo, o pastor Timóteo, ele ensinasse, mas para que ele também desse continuidade a essa importante prática, não é? O ensino das Escrituras Sagradas. Agora, queridos, após a gente ver tudo isso, a gente pode analisar os resultados da leitura da Bíblia na educação cristã. Quais são os resultados que a gente pode perceber? Primeiro, a instrução do conhecimento divino, né? Então, a Bíblia é essencialmente um manual de salvação. 2 Timóteo 3:15 diz, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação, não é? Pela fé que há em Cristo Jesus. Então, o propósito mais alto da Bíblia Sagrada não é ensinar fatos da ciência que o homem pode descobrir por sua investigação experimental. O propósito mais alto da Bíblia é ensinar fatos da salvação, que nenhuma exploração humana pode descobrir somente Deus pode revelar. O apóstolo Paulo, ele compreendeu perfeitamente o objetivo da educação cristã, escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 28, quando ele diz, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Glória a Deus. Também a Bíblia Sagrada promove a educação do crente. O apóstolo Paulo afirmou em 2 Timóteo, 3, 16, 17. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, isso pressupõe o ensino, não é? Ou doutrina, que é o certo, não é? Repreensão, pressupõe ensino ou doutrina, repreensão, não é? O que não é certo, correção, não é? Como tornar certo, e educação na justiça, como permanecer certo. Né? Cada um tem um objetivo. Então, essa passagem, ela pode ser entendida, acho que deu para os irmãos compreender, né? O ensino, ele repassa o que é certo. A repreensão repreende acerca do que não é certo, corrige o que não é certo. A correção é como se tornar certo, não é? Corrigir, voltar, como se tornar certo. E a educação na justiça, como permanecer certo. Então, essa passagem, né, de 2 Timóteo 3, 16, 17, ela pode ser entendida da seguinte maneira. Ó. A Escritura é útil para o ensino como fonte positiva de doutrina cristã, para a repreensão, para refutar o erro e para repreender o pecado, para a correção, convencendo os maus orientados dos seus erros e colocando-os no caminho certo colocando-os no caminho certo outra vez, e para a educação na justiça, né? Através da educação construtiva na vida cristã. Glória a Deus por isso. Também a Bíblia Sagrada traz por consequência a preparação para o serviço. Né? Eu citei a fala do saudoso pastor Antônio Gilberto já nessa pré-aula. Então, apenas reforçando que um dos maiores propósitos para a educação cristã
é habilitar todos nós, crentes, para o serviço do reino de Deus, não é? 2 Timóteo 3,17 diz, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, duas palavras aqui, nós destacamos como especiais, como palavras importantes. Palavra perfeito e instruído. O termo traduzido por perfeito é completo, não é? Ou em boa forma ou em bom estado. Então, nesse sentido, não sugere de modo algum uma perfeição impecável, tá certo? Antes, implica na adequação para uso, né? Então, nesse caso aqui, para que o homem de Deus esteja em boa forma para ser homem de Deus. E o adjetivo instruído tem por significado parecido, né? Preparado, tem um significado parecido, ou seja, é preparado para o serviço. Ou seja, a palavra de Deus equipa e capacita o cristão para a vida para que viva de maneira agradável a Deus e realize a obra da qual Deus o incumbiu. Então, o objetivo da educação cristã não é apenas compreender as doutrinas, nem ser capaz de defender a fé. Por mais importantes que essas coisas sejam, né? O objetivo maior é equipar o cristão que lê e pratica a Bíblia de realizar as obras de Deus. E para concluir, irmãos, essa excelente lição, que lição maravilhosa, eu quero só fazer um resumo, não é, do que eu falei. A educação cristã, ela fundamenta seu currículo na inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que nós carregamos em nossas mãos. Seus principais objetivos são ganhar a alma, não é? Desenvolver o caráter, preparar o salvo para o serviço cristão. Então, nesse propósito, seus alunos são instruídos à leitura e ao estudo da Bíblia e, sobretudo, a pautar suas vidas na autoridade suprema das Escrituras Sagradas. A educação cristã, irmãos, ela tem como base a palavra de Deus. E todos quantos querem ter sua vida moldada pelos princípios que Cristo nos deixou, precisa nutrir a leitura e o estudo da Bíblia diariamente e viver de acordo com a vontade de Deus expressa em suas páginas. Que bênção de Deus, irmãos! Que lição maravilhosa! Que oportunidade maravilhosa para nós discutirmos, não é? Para nós crescermos e motivarmos os nossos alunos a fazerem a leitura anual da Bíblia, a estarem diariamente em contato com a Bíblia Sagrada. Uma irmã da minha igreja, ela disse assim, para terminar, ela disse, pastor Mário, eu não estou em dia com a leitura da Bíblia, e falou seus argumentos. E ela disse, o que é que eu vou fazer? Enquanto eu estiver nos meus afazeres, eu vou ouvir a Bíblia em áudio e eu vou prestar atenção ao que eu estou ouvindo e depois eu vou ler, não é? Seguir a sequência do plano de leitura da igreja. Eu disse, que bênção de Deus, irmãos, que ideia maravilhosa, que ideia perfeita. Verdade, vai nutrir a sua vida, irmãos, com a palavra de Deus. Isso é excelente. Eu disse a ela, eu não consigo ficar ouvindo assim muito tempo a leitura da Bíblia, que eu não sou tão inteligente. Eu prefiro ler com calma, quando não tiver ninguém perto de mim, fazer uma leitura ali espiritual, diariamente eu faço, não é? Mas se a irmã tem essa habilidade, é uma bênção. Irmãos, persevere, leia a sua Bíblia, coloque no seu coração, esse ano eu vou ler a Bíblia Sagrada toda, tá certo? Vou ler a Bíblia toda. E vão surgir os obstáculos. Eu leio 2 vezes por ano. Aí vai vir pessoas vão dizer, eu leio 3 vezes, 4 vezes, eu leio em não sei o quê. Não, não faça isso. Leia 3 capítulos por dia, certinho, obedeça um plano de leitura, faça a leitura disciplinada, sistemática, e eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando a sua vida, tá certo? Forte abraço, que trimestre maravilhoso esse, vai deixar saudade, guarde a sua revista, não é? Ore pelo seu professor, anote as suas dúvidas, suas colocações, participe da aula e convide outros alunos. Vamos ganhar
mais pessoas para estarem conosco todos os domingos na Escola Bíblica Dominical. A partir do próximo trimestre, a gravação dessa pré-aula vai acontecer toda quarta-feira, a partir das 22 horas, através do meu canal do YouTube, tá certo? A pedido dos irmãos, eu vou fazer isso e eu creio que será uma bênção. Forte abraço a todos, queridos. Deus continue abençoando cada um e todos nós sejamos alunos e, no caso, os professores, continuem servindo, se preparando e ministrando a sua aula com muita alegria. A paz do Senhor a todos. Se Jesus não voltar, a próxima quarta-feira, a partir das 22 horas, eu estarei gravando ao vivo com a participação dos irmãos a pré-aula do próximo trimestre. Deus abençoe, queridos.